Gênesis 24, a partir do 62. Diz assim: Isaac tinha vindo do caminho de Beer-lahai, pois habitava na terra do Negueb. Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar e, levantando os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou aos servos, ou melhor, ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor, por meio do teu Espírito, Espírito Santo, venha falar ao coração e à mente de cada um. Que haja lugar para a tua palavra hoje em nosso coração. Para a tua glória e edificação do teu povo, a tua igreja, salvação nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe lidar com perdas? Como é que você lida com perdas? Creio que essa pergunta é oportuna, porque a gente vive num tempo e época em que muita gente está tendo que aprender a lidar com perdas. Esse tempo de pandemia foi um tempo de perdas, muitas perdas. Começar com perda de tempo, muita perda de tempo. Fico pensando aqui as horas que eu gastei com outros para entender regras, saber como se aplica, como não se aplica, para garantir que tudo corra segundo o esperado. Necessário, mas eu confesso que preferiria ter gasto esse tempo com outras coisas. Perda de energia, perda de recursos. Teve pessoas que perderam seus empregos, tiveram os seus salários diminuídos. E pior de tudo, perda de vidas. Vidas que não são números. Vidas que são pais de família, filhos, irmãos, amigos, conhecidos. Quem aqui não perdeu pelo menos um conhecido? Muitas perdas. Então, por exemplo, não sei quantos aqui lembram quando o pastor Pedro da Índia veio aqui e falou de um pastor lá na Índia que, apesar de não ter uma das pernas, gastava a sua vida numa lambretinha que tinha ganho, numa motocicleta, disseminando o evangelho. Inclusive em alguns lugares perigosos na Índia, devido a radicais de outras religiões, perdeu a sua vida também. Covid. Muitas perdas. Até porque, irmãos, não é possível viver nessa vida, nesse mundo, sem perder nada. A gente perde por causa de decisões equivocadas. A gente perde porque tinha que perder mesmo.
a gente perde por causa dos nossos pecados, a gente perde por causa dos pecados dos outros. E, aliás, a Bíblia diz que a história da humanidade é uma história de perdas. Começou já lá no Jardim do Éden. A perda da comunhão com Deus, a perda da paz, da harmonia uns com os outros, perda da integração com a criação. A criação se volta contra o homem se volta contra a criação. E essa história de perdas, elas vão se repetindo na nossa vida, na nossa história. Com o passar dos nossos anos, a gente vai perdendo as forças, a gente vai perdendo a vitalidade. E se não fosse Deus ter intervido por meio de Jesus em nosso favor, a nossa história terminaria numa perda total. Perderíamos tudo. Inclusive e principalmente nós mesmos. Estaríamos eternamente perdidos. Perdição eterna. Perda da vida. Perda da alma. Perda de si mesmo. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo um dia vai nos ser dado de volta tudo aquilo que o pecado nos tirou. Principalmente os nossos corpos e a vida verdadeira, a vida com Deus. A vida que chamamos de vida eterna, não apenas porque é uma vida que não acaba, mas porque é uma vida completa. Sabe essa vida que a gente corre atrás e nunca encontra, porque sempre falta alguma coisa? Então é essa vida que Deus reserva para mim e para você. A vida que não falta nada. A vida que é plena. A vida que está completa. Em tempo e espaço, porque é eterna. Aliás, está fora do tempo e espaço, ou melhor, no espaço, mas além do tempo. Vida eterna. Agora, enquanto esse dia de redenção completa não chega, enquanto nós estamos habitando nessa tenda temporária e corruptível, é da nossa realidade ter que lidar com perdas. Impossível passar por aqui e não ter que lidar com perdas. Como foi o caso, por exemplo, desse homem, personagem que lemos aqui, Isaac, que nesse momento da sua vida, nesse ponto, está tendo que lidar com a perda da mãe, da Sara. Sara morreu no capítulo anterior. E já está no capítulo de número 24, e o Isaac tendo que lidar com a perda da sua mãe. Foi realidade dos personagens bíblicos ter de lidar com perdas, e é realidade nossa termos que lidar com elas também. Por isso que a pergunta que a gente precisa responder hoje é essa. O que a gente precisa saber para a gente aprender a lidar melhor com as perdas? Porque elas já vieram e ainda virão. O que a gente precisa saber para a gente lidar melhor com a realidade das perdas? Então, a primeira verdade, irmãos, é que Deus nos consola. Deus é o Pai de todas as consolações. E a Bíblia tem alguns versículos especiais que falam a respeito dessa consolação de Deus. Alguns muito conhecidos, como o Salmo 23, versículo de número 4.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Estou passando pelo vale, e é escuro, é sombrio, é frio, tem perigo sim, mas estou ouvindo o farfalhar do cajado do pastor, isso significa que ele está perto, não longe. A sua vara, o seu cajado me consolam. E tem outros que não são tão conhecidos assim, mas igualmente importantes. Isaías 57:18. Olha o que diz. Tenho visto os seus caminhos. Tenho visto os seus caminhos. E eu o curarei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação. Deus está vendo os teus caminhos. Promete cura. Promete direção. Promete guiar os teus passos. E promete consolação. Aqui no caso, Deus vai consolar Isaac. Sabe com o que, irmãos? Sabe com o que Deus consola Isaac da perda de sua mãe? Com uma esposa. Olha que bênção. Não é? O Isaac não tem mais uma mãe, mas ganhou agora uma esposa. Não tem mais a Sara, mas está ganhando agora Rebeca. E o que o Isaac faz quando vê Rebeca em cima do camelo? Ele vira as costas e começa a chorar. Ah, não, eu queria minha mãe. Que nada. Dá aqui a minha bênção. Dá aqui o meu consolo. E aí o último versículo vai dizer que ele leva a Sara para a tenda, ou seja, aceita o consolo que veio. A toma, ou seja, assume. É minha. É uma expressão que se refere ao casamento. E depois a ama. Veja aí que eu não estou inventando nada. É o versículo de número 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher. E ele a amou. Amou. Não a desprezou, mas a amou. Então Deus consola. A gente só tem que tomar cuidado para não desprezar o consolo que vem do Senhor. Então eu te pergunto, do que você precisa ser consolado? O que você está precisando ser consolado? Com o que Deus está te consolando? E, mais importante, o que você está fazendo com o consolo que vem do Senhor? Você está recebendo com gratidão, com reverência, como graça, como bondade, porque consolo de Deus é isso, é o apiedar-se de Deus, é o compadecer-se de Deus, é a bondade de Deus na hora difícil. Na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da tristeza, na hora da frustração. Ou você está olhando para isso que Deus está te dando como consolo hoje e está dizendo, ah não, mas não era isso que eu queria. Se esquecendo que a consolação de Deus vem para que você não tenha, como Paulo diz, tristeza sobre tristeza. Ou seja, só tristeza, você também tem alegria. E a sua vida então tenha equilíbrio. Às vezes eu reparo em histórias de vidas que tem muito sofrimento, mas pode reparar, pode perceber que no meio desse sofrimento também tem derramar de consolos.
E a gente olha e diz assim, olha, tá vendo? Isso daí é consolo que vem de Deus. Agora, se a pessoa está percebendo ou não, se está reconhecendo ou não, se está sendo grata ou ingrata, aí já é outra história. Mas que o consolo está vindo, está. E se ainda não veio, ainda virá. Porque olha o que diz Isaías 49, 13. Isaías 49, 13. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra. E vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo. E dos seus aflitos se compadecerá. Deus se compadece. Deus se apieda dos seus aflitos. Quando você está aflito, Deus se compadece da sua aflição. E não te deixa só no meio dela. E ainda te envia consolo. Para que você não seja afogado em meio às tuas aflições. Deus é Deus. E é Deus que não apenas tem todo o poder, mas tem toda a compaixão. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, se fosse possível, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse é Deus. Então preste atenção na consolação. E não a despreze, a receba. Porque é dádiva, é presente, é graça, é bondade de Deus para a tua vida. Para que você continue caminhando a despeito da tribulação. Não é isso que diz o Salmo? Ainda que eu ande pelo vale, é andar pelo vale. O pastor junto, para que a gente não termine no vale, mas nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. Então aceite o consolo. Segunda verdade que a gente precisa saber para a gente lidar melhor com as nossas perdas. É que Deus, Ele gosta de fazer uma coisa que pouca gente sabe. Estou te contando aqui quase que um segredo. Sabe o que Deus gosta de fazer? Deus gosta de fazer surpresas. Eis que eu crio coisas novas. Aquilo que os olhos não viram, coração não desejou, não penetrou no pensar humano. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por exemplo, não tem nada no texto, na história, que indique que Isaac sabia de tudo que estava acontecendo. Tanto é que quando o servo que faz a jornada em busca de esposa para Isaac, a mando de Abraão, seu pai, quando chega, tem que prestar relatório a ele. Versículo aí de número 66, diz assim: e o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Então prestou relatório, explicou todos os acontecimentos, todas as causas, efeitos, resultados, e por que agora ele está chegando com uma moça para ele. Foi o novo de Deus na vida do Isaac. Presente, dádiva, surpresa. Foi uma consolação, presente preparado por Deus. E na nossa vida não é diferente, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito. São histórias que representam as nossas histórias. Foram escritas para nos dar direção.
Porque conosco às vezes também é assim, às vezes a gente fica orando a Deus para que determinadas coisas aconteçam. E Deus está preparando outras coisas. E de repente o inusitado acontece. O não esperado. De repente aparece na sua frente uma caixa de presente com um laço dourado. E tem lá um bilhete de Deus para você. E aí você diz assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca sequer pedi isso. Nunca pensei e veio isso. Agora, sabe o que pode impedir muitas coisas novas de Deus na nossa vida? A nossa obstinação. Que a Bíblia vai chamar de dura serviço. Porque eu quero isso, e é só isso. E não se dá conta de um outro algo que Deus está fazendo, que Deus está chamando, que Deus está convidando, que Deus está preparando. Não, mas não é isso que eu quero. Aí fica obstinada. E aí sabe o que acontece? Não fica nem com aquilo que está tão obstinado, nem com aquilo que Deus está preparando de novo. Então por isso que é importante saber duas coisas a respeito das coisas novas que Deus faz e quer fazer na nossa vida. Duas coisas. Primeira, é que essas coisas novas, o novo de Deus, não é uma coisa que a gente busca. É algo que Deus traz. Não é algo que a gente decide. É Deus quem escolhe. Não é uma questão de conquistar. É uma questão de receber. Não é conquista, é graça. Não sobe do coração do homem, sobe do coração de Deus. Porque se você não sabe disso, sabe o que acontece amanhã? Um monte de gente sai aí jogando tudo para cima. Casamento, história, trabalho. Dizendo, não, estou atrás do novo de Deus para a minha vida. E aí se perde. Porque não foi Abraão que um dia acordou e disse assim, quer saber de uma coisa? Estou cansado dessa Ur aqui dos caldeus. Quero procurar uma coisa nova, vou procurar Canaã. Não foi isso. Foi Deus que apareceu para Abraão e disse, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E segundo, as coisas novas que Deus faz, é sempre melhor. Sempre melhor. Por mais que a gente não acredite e desconfie. E talvez algumas experiências amargas da nossa vida já nos ensinaram que por mais que um plano nosso pareça bom, o de Deus é sempre melhor. Lembra do Saulo que tinha acabado de se converter? Estava lá no templo, em Jerusalém, teve uma visão. Jesus aparece para ele e diz assim, Paulo, saia de Jerusalém. E aí o Saulo ouve aquilo e diz assim, mas como assim sair de Jerusalém? Porque na cabeça do Saulo estava o seguinte, eu fui criado aos pés de Gamaliel, o melhor que eu poderia aprender e ser preparado,
nas escrituras, na cultura do meu povo. Eles têm o meu testemunho, eles sabem quem eu fui. Eu persegui a igreja, eu era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Então, na cabeça do Paulo, era uma lógica assim, muito clara. Eu vou ser enviado agora para o meu povo. Eu só estou aqui agora orando para saber como eu vou fazer isso, mas que para mim está claro que eu vou ser enviado para o meu povo, para os descendentes de Abraão. Está muito claro. E aí chega Jesus e fala, sai de Jerusalém. Mas Senhor, eles me conhecem, eles sabem do meu testemunho, como eu persegui a igreja. E aí Jesus diz, vai porque eu vou te enviar aos gentios, aos não-judeus. E o que o Paulo faz? Fica lá batendo o pezinho com Jesus? Ah, mas não é o meu sonho. O que ele faz? Ele vai. Ele se submete. E o que acontece? Ele prega tanto aos judeus quanto aos gentios. Tanto é que ele fala, fiz-me de tudo para ganhar o maior número de pessoas possível. Foi o melhor para ele, para os judeus, para os gentios. E para nós também, que ganhamos quase que 12 cartas de cartas que ele escreve para as igrejas no mundo gentil. Então a gente tem escolha. A gente tem escolha. A gente pode ouvir a voz de Deus e nos submeter a ela. Sermos dóceis com Jesus. Mas também podemos endurecer a serviço. E andar pelo nosso caminho. Porque no fundo a gente desconfia que Deus sabe mesmo o que é bom para a gente. A gente diz que espera em Deus, mas a gente espera em Deus sabe como? A gente espera em Deus dentro dos nossos termos. Dentro das nossas expectativas. De acordo com as nossas orações. Então a gente pode. Mas no final do caminho, tenhamos sido dóceis, submissos ou não. Vamos ter que dizer no final do caminho, o Senhor, mais uma vez, tinha razão. E talvez a tua vida já tenha te ensinado isso. Não é verdade? Então ouçamos o Senhor. E nos submetamos a Ele. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes preparo o aprisco. Dou a minha vida pelas ovelhas. Se Deus não negou nem a vida do seu filho, como não nos entregará junto com ele todas as coisas? Então precisamos confiar mais no amor dele por nós. Por nós. Por mim e por você também. Mas sabe qual é a terceira verdade? A gente precisa saber para a gente aprender a lidar melhor com perdas e não ficar obstinado. É que no tempo certo Deus move as coisas.
E Deus pode mover as coisas e fazer tudo de forma sobrenatural? Pode. Ele pode, se ele quiser. Já fez. Várias vezes. Mas Deus pode mover também as mesmas coisas necessárias de serem movidas e no tempo adequado por meios naturais? Sim, também pode. E eu te diria que ele geralmente prefere essa segunda maneira. Geralmente Deus prefere essa segunda maneira. Por exemplo, essa história aqui da esposa para Isaac. Que milagre que tem? Nenhum. Mas a gente vê a mão de Deus em toda a história. A começar com o Abraão, que chama o seu servo Eliezer e diz assim: olha, vá buscar esposa para o meu filho, mas não busque entre as cananitas, vá lá à minha parentela, à casa do meu pai, e traga uma moça de lá. E fez o Eliezer jurar, no nome do Senhor, que ele faria isso. Tanto é que quando o Eliezer fala assim, tá, mas e se uma moça não quiser vir, eu levo o Isaac para lá? Não, não faça isso, porque o caminho de Deus é outro para nós. Se a moça não quiser vir, você está livre do juramento, mas não vá levar o meu filho para lá, nem tome mulher daqui. E aí o servo jurou, o Eliezer. Aí depois, então, Eliezer vai. E quando ele está chegando, ele ora. Ele diz assim ao Senhor, Senhor, olha, estou aqui em missão. Por favor, ele faz uma oração ousada. Mas se foi movido pelo Espírito, é com ele. Ele ora assim, Senhor, olha, que está na hora aqui das moças virem tirar água do poço. Que a moça que vier e eu disser, dá-me água, ela diga sim e darei água também aos teus camelos. E aí o Eliezer mal termina de orar, aparece a Rebeca, versículo 15. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. E aí o versículo 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ela podia dizer, eu conheço o Senhor? Mas ela respondeu, versículo 18, bebe, meu Senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse, tirarei também a água para os teus camelos, até que bebam à vontade. E aí o servo se ajoelha, louva ao Senhor, dá presentes para a moça, conta a história, ela corre à sua casa, avisa o seu irmão Labão, seu pai Betuel, eles mandam o servo de Abraão entrar, preparam lá a estalagem para ele, para os camelos, para os homens que estão com ele. E aí tem todo lá um ritual da cultura, que eles vão preparar um jantar. E aí o servo diz, olha, deixa eu falar logo, porque o Senhor está me abençoando. Conta toda a história. E quando Labão, o irmão da Rebeca, e o Betuel, o pai dela, ouvem a história, o testemunho, versículo 50. Então Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor. Nada podemos dizer, nem de mal, nem de bem. E aí chegou outro dia, o servo já quer partir, e a família diz assim, não, mas espera um pouco, deixa a moça ficar aqui mais pelo menos uns 10 dias. E aí o servo, olha, não me impeçam, porque o Senhor está abençoando a minha missão. E aí disseram, bom, então vamos chamar a moça para saber a opinião dela. Aí chamam a Rebeca.
A Rebeca podia dizer, não, pensei melhor, mas versículo 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram, tu irás com este homem? E ela respondeu, irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhares. E assim foi. E aí está agora a Rebeca chegando, montada em camelo com as suas amas, para ser entregue como noiva, segundo todos os costumes da região, da tradição, da cultura, para o Isaac. Foi trazida por Deus, porque se não fosse Deus nessa história, nada disso tinha acontecido. Mas por meio de mãos humanas. Então Deus trabalha, Deus age, Deus move as circunstâncias, Deus toca em corações. Na hora certa, o telefone toca, o convite chega, o encontro acontece. E é por isso que a gente não tem que sair aí correndo, desesperado, se acotovelando com os outros. Como diz o povo, não precisa mexer os pauzinhos para que as coisas aconteçam como a gente quer. Não foi o João Batista que disse? Ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então, o que tiver que ser seu, será. Não precisa brigar. Ah, pastor, mas como assim? Então não tem que fazer nada? O povo lá que estava atrás de Canaã, não teve que lutar por Canaã? Não teve que conquistar a terra? Teve, mas depois que Deus deu a eles. Não antes. Aliás, em meio àquela terra toda, tinha a terra que Deus não entregou a eles. A terra dos Edomitas, a terra dos Amonitas e a terra dos Moabitas. Depois você vai lá em Deuteronômio, no capítulo de número 2, e você vai ver lá Deus dizendo a eles, olha, estou entregando a terra de vocês, mas não vão querer entrar na terra dos Edomitas, não vão querer entrar na terra dos Moabitas, não vão querer entrar na terra dos Amonitas, porque essa terra eu tenho dado a eles, não a vocês. Não a vocês. Dessa terra deles, eu não dei a vocês sequer o espaço da planta de um pé. Então não vai lá lutar com eles. Se vocês forem, eu não vou ser com vocês. A terra que eu estou dando é essa aqui. Essa eu já dei. Essa vocês podem ir lá, podem lutar. Eu vou à frente de vocês. Aliás, vou lutar por vocês. Já está dada. Então é assim. Quando é que você luta? Quando Deus já deu. Quando Deus já confirmou. Porque se for o contrário, como você vai saber que de fato é Deus que está te dando? Então depois que Deus entregou, depois que Deus te confiou a terra, aí você entra. Aí você tira o mato. Aí você aplana o terreno. Aí você trabalha. Aí você edifica casas. Aí você constrói. Por quê? Porque é teu. É legítimo. Deus te deu. Então é como um pastor um dia disse, é verdade. Eu não quero nada que não é meu. Mas tudo que Deus preparou para mim, eu quero. Amém.
Então você tem sonhos? Ótimo. Você tem desejos? Você tem aspirações? Você tem vontades? Você quer que algumas coisas ainda aconteçam na sua vida? Amém. Amém. Mas o que você faz com isso tudo? Você coloca diante de Deus. Você diz assim: olha, Senhor, ainda tem algumas vontades na minha vida. Ainda tem alguns sonhos. Ainda tem algumas expectativas. E eu estou colocando todas elas aqui diante do Senhor. Estou confiando ao Senhor. Para que eu possa agora então descansar e focar naquilo que o Senhor está me dando hoje. Para que eu não perca o que o Senhor está me dando hoje. Para que eu te seja fiel naquilo que o Senhor está me confiando hoje. E essas outras coisas, se for da tua vontade, amém. Mas se não for, que seja feita a vontade do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor. Essa oração é importante. Essa oração é importante. Você pode fazer o pedido que você quiser a Deus, desde que seja bom, é claro, não é? Então faz. Derrame o seu coração diante dele. Derrame a sua alma. Faça os teus pedidos conhecidos ao Senhor. É isso que o Paulo diz. Com súplicas, orações e ações de graça. Por quê? Porque aí a paz que excede todo o entendimento guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Então não é pecado pedir. É só não se obstinar. É só confiar. Que se não for isso, ele tem algo melhor, porque ele é bom. Ele ama você, ele não está contra você. Foi para isso que ele enviou o filho dele, porque ele é a nosso favor, não contra nós. Porque ele nos ama. E quer o nosso bem. Qual é aqui o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Se pedir peixe, o pai vai dar uma serpente? Pois então, se o vosso pai, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Então peça. Então peça. Você tem um desejo, um sonho, uma vontade? Pensa, coloque, está aqui, Senhor. O Senhor já sabe mesmo. Então está aqui. Mas a vida já me ensinou que nem tudo aquilo que eu acho que é bom, a vida já me ensinou que nem tudo aquilo que eu acho que vai ser o máximo, de fato é. Já aprendi isso. Já me iludi muito. E já sofri por causa dessas coisas. Então agora eu confio mais no Senhor do que em mim mesmo. Eu confio mais no Senhor do que o que eu vejo. Eu confio mais no teu coração do que no meu. Eu sei, eu confio, eu tenho certeza disso. Então, por favor, Senhor, está aqui a minha vontade, mas por favor, seja feita a tua. Foi como Jesus orou. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E esta oração salva tudo. Porque se o pedido foi ruim, a vontade de Deus é boa. E aí depois o que você faz? Descansa. Porque lá em Isaías vai dizer também assim: em vos converterdes e descansar
está a vossa salvação. Em vos converterdes e repousardes. O que é repousar? Já entreguei. Já está em boas mãos. Agora eu vou descansar. Agora eu vou confiar. E o que eu tenho que fazer mesmo hoje? Isso. A única coisa que Deus nos pede, a única preocupação que precisamos ter na vida, ser fiel ao que Deus nos confiou hoje. Porque até do amanhã, do nosso futuro, Deus cuidará. Aí você diz assim, mas sabe o que é, pastor? Eu já perdi algumas coisas na minha vida. E eu não sei nem o que esperar. Se eu posso esperar, até porque, olha, esse ano eu já faço tantos anos. Não sei mais se eu já posso esperar algumas coisas. Então, se esse é o seu dilema, eu queria te dar mais alguns versículos. Olha aí o capítulo 25, versículo 20. Diz assim, olha. Posso ler? E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. Olha aí o Isaac, quarentão, começando a vida a dois. E pastor, quando foi que eles tiveram seus filhos? O Esaú e o Jacó. Versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. E olha, hoje eu estou bonzinho, viu? Vou ler mais um. Isaías 46, 4. Eu serei o mesmo até a vossa velhice. E ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Ou seja, em todo tempo, em qualquer tempo, Deus vai cuidar de nós. E se a gente acredita nisso, a gente recebe consolo. Aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar de você. E aí a gente recebe o consolo daquele que é o pai dos órfãos, o marido das viúvas e o consolo de todos os que nele esperam. Como diz o Paulo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Não há de faltar, então, consolação para todos aqueles que esperam em Deus. Que Deus, então, derrame sobre você consolação e que você veja da bondade e da graça de Jesus todos os dias da sua vida. Amém.